O lutador pode passar por transformações físicas ao longo dos anos, mas a gente não está falando de cicatrizes ou lesões. Seja por conta das mudanças de categoria de peso, cirurgias ou algumas das razões mais duvidosas, existem diferenças notáveis no antes e depois de alguns lutadores. Algumas mudanças são óbvias, mas outras merecem uma explicação para que todo mundo entenda o que aconteceu, até porque muitas vezes atletas ficam irreconhecíveis para a maioria. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 maiores transformações físicas na história do MMA. Número 10, Georges St-Pierre. Pode até parecer surpresa, mas independente da mudança de GSP para os médios, onde ele cresceu consideravelmente, ele mudou bastante desde o início de sua carreira até o final de sua primeira trajetória no UFC na categoria dos meio-médios. Há uma grande diferença da sua primeira luta até a luta contra Matt Hughes e até em relação à segunda luta entre eles, quando ele conquistou o título vago. Mas é claro que a maior transformação foi para o UFC 217, quando ele foi escalado para enfrentar Michael Bisping, e o que surpreendeu todo mundo foi o quão grande GSP pareceu diante do ex-meio pesado Bisping. Ficou também mais evidente através dos vídeos de treinos a colite ulcerativa, doença no intestino com a qual GSP teve que lidar na luta. St-Pierre parecia inchado e ao mesmo tempo doente, e muita gente inclusive achou que ele estava fora de forma depois de 3 anos longe do octógono. Número 9, Tim Sylvia. Mesmo tendo lutado por mais 4 anos depois disso, talvez a imagem que tenha marcado o fim de carreira de Tim Sylvia tenha sido o nocaute que ele sofreu contra Ray Macer. Foi também nessa época que ele ficou tão fora de forma que ele já nem lutava mais como peso pesado e se apresentava como super peso pesado, uma categoria que não existe em nenhuma grande organização. Então, se você comparar isso com o início de sua carreira, a mudança é impressionante. Na sua primeira luta no UFC, ele ainda estava perto do limite de 120 quilos, só que com um físico mais discreto e mais seco. É nítido que depois de grandes derrotas no UFC e depois de perder para Fedor no Affliction, sua carreira foi ladeira abaixo e sua aparência comprova isso. Número 8, Alexander Emelianenko. Falando em Fedor, seu irmão mais jovem tem uma carreira relevante no MMA até hoje. Aliás, no ano passado ele nocauteou Gabriel Napão. Mas é bizarro olhar para o cara de barba feita fazendo sua primeira luta no Pride e ver o quanto ele mudou depois disso. A passagem pela prisão após ser condenado por agressão sexual causou talvez a mudança mais bizarra no russo, sem querer parecer grosseiro, mas quando criança a gente lê as histórias em quadrinhos e imagina que um vilão tenha essa aparência. Parece que as condições na prisão russa são ruins ou piores do que se imagina. Desde que ele saiu da prisão, ele tirou a barba, mas agora parece seco como nunca. Uma transformação clara. Já foi especulado diversas vezes que ele não só tem hepatite B, como também tem hepatite C. Emelianenko tratou isso como rumores maldosos e agora tem sido especulado que ele contraiu essa doença através de suas tatuagens ou então que ele tenha sido infectado por agulhas ao abusar de esteroides, o que teria causado a mais recente mudança na sua aparência. Número 7, Lawrence Larkin. Muitos conhecem Larkin por ser o cara que destruiu completamente Neil Magny depois que o rival emplacou 3 vitórias consecutivas que incluíram um triunfo contra Kelvin Gastelum. Agora Larkin é um lutador do Bellator, onde as coisas não têm saído exatamente como esperado, mas pouca gente lembra que ele começou a carreira como meio pesado. Na época, ele lutava em eventos menores e até atuou pelo Strikeforce como meio pesado. Ele se manteve no evento por 3 anos até descer para os médios e conquistar uma vitória contra Robbie Lawler durante o processo. Anos depois ele emplacou 3 derrotas consecutivas até descer para a categoria dos meio-médios e se transformar no que conhecemos hoje em dia. Número 6, Vitor Belfort. Belfort certamente é um dos casos mais notáveis de lutadores que caíram no doping ou abusaram do uso do TRT ao nível que, uma vez que isso foi proibido, a mudança física foi absurda. É bizarro notar que Vitor Belfort passou de um animal selvagem enjaulado para um cara com a aparência de um coroa inofensivo, e essa transformação aconteceu em cerca de 2 anos e meio. É bizarro lembrar de quando ele fazia reposição de testosterona no fim de 2013 e comparar com sua forma física antes da luta contra Ronaldo Jacaré em maio de 2016. Mas também é interessante comparar isso tudo com o início da carreira do fenômeno. Lá em 1996, quando ele estreou no UFC, o esporte era dominado por wrestlers como Dan Severn e Mark Coleman, e na verdade sua estreia foi quando eles lutaram pelo primeiro título peso pesado, ou seja, ele era muito maior
maior naquela época. Número 5, Anthony Johnson. Rumble é um dos maiores exemplos da história do MMA quando o assunto é a mudança provocada pelo corte de peso. Por anos ele foi conhecido como meio médio, quando ele bateu caras como Dan Hardy e Charlie Brenneman, mas acabou perdendo para nomes do topo como Josh Koscheck. Depois de falhar 2 vezes na pesagem na categoria dos meio médios, Johnson protagonizou um dos maiores fiascos da história do corte de peso em sua tentativa de estreia na categoria dos médios. Ele acabou pesando 89 quilos, ultrapassando por mais de 5 quilos o limite permitido pela categoria dos médios. Depois de perder para Vitor Belfort no UFC 142 num peso casado, o UFC o demitiu. Só que ele falhou no corte de peso de novo contra David Brandt na sua segunda e última tentativa de lutar como peso médio. Finalmente ele se encontrou na categoria dos meio pesados até 93 quilos e nunca mais falhou no corte de peso. Sua boa sequência de vitórias contou com uma luta nos pesados quando ele quebrou o maxilar de Arlovski e a partir daí o UFC não pôde mais ignorá-lo. Foi aí que ele se tornou esse lutador assustador que a gente conhece hoje em dia. Por enquanto, Johnson parece prestes a voltar ao MMA, quem sabe até como peso pesado. Por isso é ainda mais incrível lembrar que ele era um lutador muito menor anos atrás. Número 4, Joe Riggs. Joe Riggs é um dos grandes pioneiros do começo da era Zuffa e talvez por nunca ter conquistado um título do UFC, ele acabe passando batido. Ele tem vitórias notáveis contra Chris Lytle e Nick Diaz no UFC e venceu a primeira temporada do Fight Master do Bellator, antes de voltar ao UFC e encerrar sua trajetória no evento com um cartel irregular. Ele deveria ter lutado pelo título contra Matt Hughes em 2005, mas falhou no corte de peso e acabou finalizado por uma Kimura. Tudo isso aconteceu quando ele era lutador da categoria dos médios, e é por conta desses fatos que ele é conhecido hoje em dia. Mas ele não só já lutou como meio pesado, como também já atuou como peso pesado nos primeiros 2 anos e 17 lutas da carreira no MMA. É surreal como ele parece diferente. Ele chegou a enfrentar Herb Dean como peso pesado durante a carreira, o que mostra como o mundo do MMA é pequeno muitas vezes. Número 3, Alistair Overeem. Muitos pesos pesados mudaram ao longo do tempo desde a chegada da USADA ao UFC, mas ninguém mudou tanto como Alistair Overeem. Essa deve ser a mudança mais expressiva desde que os testes antidoping ficaram mais rígidos. Por anos ele negou o uso de esteroides, dizendo que tudo era fruto apenas de carne de cavalo que ele comia, até o dia que ele foi flagrado num teste surpresa feito durante a coletiva de imprensa promocional da luta contra Cigano em 2012. Quase instantaneamente, foi possível notar a diferença não só nas suas performances dominantes, como na sua forma física. Foi como um colchão de ar que vai esvaziando ao longo dos anos à medida que ele foi perdendo massa muscular e ficou mais parecido com os tempos que lutou como meio pesado no Pride. Ele ainda é bem maior do que naquele tempo, mas esse é o grande contraste. Vimos Overeem nos meio pesados quando ele enfrentou o Chuck Liddell e depois o vimos esmagando seus rivais no K1 e batendo Brock Lesnar no UFC quando vivia a grande fase. Número 2, Wanderlei Silva. Até aqui essa lista se baseou na transformação física. Lutadores como Overeem que desinflaram ou atletas flutuando de forma bizarra pelas categorias de peso. Mas se você colocar lado a lado as fotos de Wanderlei Silva no Pride e hoje em dia e mostrar para alguém que não acompanha MMA, você vai fazer essa pessoa achar que são pessoas diferentes. Joe Rogan até notou isso depois da cirurgia que Wandy fez antes do UFC 110. Se você disser que a culpa é da cirurgia plástica, você tá certo, até porque, como dá pra ver, não foi a melhor mudança estética, mas a razão do procedimento foi um caso grave de apneia do sono. Se você não tá ligado do que se trata, é um problema que interrompe a sua respiração à noite, a tal ponto que as pessoas com os piores casos morrem enquanto dormem. No caso do Wandy, ele acordava até 5 vezes por noite devido às frequentes interrupções. A cirurgia que ele fez abriu suas vias nasais e removeu o tecido cicatricial após anos de luta. Além disso, o procedimento remontou o nariz que foi quebrado algumas vezes, principalmente na derrota devastadora contra Mirko Cro Cop na segunda luta entre os dois. Número 1, Mark Kerr. Em determinado momento na carreira, Mark era visto como o campeão sem coroa dos pesados, um cara forte, grande, wrestler talentoso e com um bom jogo de finalizações que treinou com o ex-campeão Mark Coleman desde os tempos de wrestling amador. Ele ganhou os torneios dos pesados do UFC 14 e 15 e chegou ao Pride como um nome imbatível do MMA. E esse tempo foi muito bem registrado pelo documentário da HBO chamado The Smashing Machine. Ele mostra sua transição do topo do MMA no Pride até a sua lamentável queda. A produção desvendou
desvendou o mundo por trás do glamour de sua carreira, onde ele se tornou dependente de opioides, até o ponto que ele quase morreu na cama de um hospital durante o documentário. Depois que venceu Igor Borisov, ele tinha um cartel de 13-1, mas como continuou lutando, ele venceu apenas mais 2 lutas antes de se aposentar, com 15 vitórias e 11 derrotas. Um breve documentário feito pelo diretor Bob Razak mostra a dificuldade de assistir a transformação do homem que desceu do topo do mundo do MMA até o mais baixo nível. É um cara completamente diferente. Ele é lembrado como um dos caras mais verdadeiros e de bom coração que o MMA já viu, e como alguém que poderia ter sido um dos melhores, mas que viu sua carreira despencar antes da hora e ainda assim parou de lutar muito depois do que deveria. Um claro exemplo de lutador que merece ter sua história contada. E aqui vai um salve para Jason Harley, que escreveu essa lista, e um salve também para Tom Ransom, que ajudou o Jason na edição desse vídeo. Você pode seguir o Jason no Twitter através do @JasonTheHeart e pode seguir o Tom também no Twitter através do @TomARansom. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.